De repente, parece que todo mundo encontrou um método mágico para crescer na música. É hackzinho para viralizar no TikTok, é compra de seguidor e compra de play no Spotify, é ferramenta mágica que se dá um clique e você entra nas 100 top playlists do Spotify. E o artista que tá lá lutando dia a dia, suando sangue para conseguir sobreviver da arte, de repente olha tudo aquilo e pensa, pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que esse é o caminho mesmo? Mas aqui vai a verdade que muita gente não vai te contar. Esses caminhos aí que muita gente chama de atalhos estão sabotando a carreira de diversos artistas pequenos que têm grande potencial de verdadeiramente viver da sua arte. E nem é porque esses métodos são completamente falsos e fantasiosos, mas sim porque as pessoas ensinam esses métodos da pior forma possível. E se você está pensando em seguir esses métodos, mas sem entender como o jogo realmente funciona, você muito provavelmente vai estar desperdiçando seu tempo, seu dinheiro, seu esforço e muito possivelmente também a sua própria identidade artística. Salve companheiro, eu sou Felipe Monteiro e a minha missão é te ajudar a viver de arte com estabilidade financeira e com liberdade criativa acima de tudo. Tudo isso sem enrolação. E se você é um artista sério que estuda, que evolui, que se dedica para crescer na sua carreira artística e acha que tem que ter mais visibilidade dentro das redes sociais, é muito provável que você já tenha pensado que você tem que fazer o certo no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube. E muitas vezes, mesmo que você entregue 100% do que você tem, ou até 110% ou 120% do que você consegue, você acaba não atingindo os números que você tanto almeja. E eu sei que isso gera um cansaço mental, uma frustração e até uma vontade de desistir às vezes. Mas calma que o problema muito possivelmente não é você. O problema é essa nova lógica aí de produção que está distorcendo completamente o processo criativo artístico e muitas vezes confundindo a consistência com o desespero pela atenção. Mas não se preocupa que hoje eu vou te mostrar como esse novo método de produção aí está destruindo a carreira de artistas para que isso não aconteça com a sua carreira. E eu vou fazer isso através da exposição aí de 4 sinais de alerta que você precisa reconhecer para saber se isso não está acontecendo com você. E também, é claro, eu vou trazer uma solução, né? Não vou trazer só o problema. E bora pro nosso primeiro sinal de alerta: crescer rápido e sumir mais rápido ainda. Esse é um grande sintoma que acontece nesses novos métodos aí que a galera tanto tá divulgando. O novo método promete um crescimento explosivo, mas sem base sólida, tudo desmorona, não tem jeito. Se você construir num terreno que não é próprio para você fazer a sua construção, ele vai desmoronar. Muitos artistas, na verdade, né, estão obcecados com a viralização, só que o algoritmo te entrega rápido e te esquece mais rápido ainda se você não tiver uma estrutura. Então de nada adianta você viralizar um vídeo se você não tiver um plano para depois disso. Simplesmente números por números não vão te levar a lugar nenhum. Beleza, você colocou o seu vídeo lá, você fazendo um cover, de repente, e aquele vídeo bombou na rede lá, teve 100 mil visualizações, trouxe 200 novos seguidores, 500, 600 novos seguidores, e aí? O que você vai fazer a partir de então? O problema é que esse novo método que a galera tá divulgando de explodir, de viralizar e tal e coisa, ele tem esse passo que ele não é dado depois do primeiro degrau. Você sobe um degrau, que é você viralizar o vídeo, e depois o resto da escadaria, o que você faz? Você fica a Deus dará, você fica nadando de braçada sem chegar a lugar nenhum. Então viralizar por viralizar não vai te levar a lugar nenhum. Muito melhor do que viralizar é você construir uma base sólida, nem que seja 1 a 1, para você conquistar os seus verdadeiros fãs. E o que é o fã verdadeiro? O que é o fã fiel? É aquele fã que de fato está disposto a investir financeiramente na sua carreira, seja através da compra de um ingresso para ir num show seu, físico ou online, uma live que você faz, ou aquele fã que está disposto a comprar um merchandising daquilo que você fez. Porra, fez um moletom que tem uma frase de uma música sua, aquele fã fiel é o fã que vai comprar esse moletom, ou uma caneca, ou seja lá o que quer que você coloque para vender. De toda forma, você deve entender o seguinte: muito melhor do que conquistar 1 milhão de fãs, 1 milhão de seguidores, na verdade, né? É você conquistar 1000 fãs de verdade que vão colocar din-din no seu bolso. Não mira no 1 milhão de seguidores. Pelo amor de Deus, cara, isso é completamente abstrato. E outra, você vai chegar no 1 milhão de seguidores e aí? Como você vai transformar isso na monetização? Como você vai ganhar dinheiro em cima disso? E cara, assim, eu não tô querendo romantizar ou ser muito direto ao ponto de falar que você tem que pensar em dinheiro antes de qualquer coisa. Não é isso que é o ponto.
mas você tem que pensar em dinheiro em alguma instância da sua criação artística. E é simples o raciocínio aqui, tá bom? Eu nem era exatamente isso que eu ia falar, mas eu vou devagar um pouquinho porque é um raciocínio que eu acho que é válido traçar junto com você. A gente precisa fazer a nossa criação artística e a gente precisa monetizar de alguma forma a criação que a gente faz. E por quê? Porque senão você vai ter que fazer outra coisa para sustentar a sua carreira artística. E aí a sua carreira artística vai simplesmente se tornar um hobby que você vai poder fazer quando der. Você não vai poder investir verdadeiramente o seu tempo, o seu esforço e a sua paixão naquilo. Na outra mão, a gente tem uma pessoa que de fato vai tentar tirar o sustento da carreira artística. E de fato existem pontos que você vai precisar fazer que não são tão agradáveis de se fazer. De repente você não tem tanta afinidade com câmeras e você precisa criar conteúdo para divulgar sua arte. E isso não é um ponto legal. Mas do outro lado lá vai ter o cara que vai estar trabalhando no CLT para ganhar o dinheiro para financiar a própria arte. Que esse cara que está trabalhando no CLT, adivinha? Ele também tem diversas coisas que ele faz que ele não gostaria de estar fazendo no emprego que dá o dinheiro. Então, cara, pensa só. Vamos tentar. Se você tem a intenção de viver de arte, né, algum dia, eu acho que é muito válido você tentar imaginar maneiras de se ganhar dinheiro através da arte para que você possa fazer única e exclusivamente a arte. E meu ponto no final das contas é que você vai conseguir se tornar um artista muito melhor e muito mais completo. Ao invés de você dedicar 8 horas para ser vendedor de uma loja, você vai dedicar 8 horas para vender a sua arte e fazer a sua arte. Então você vai estar melhorando como artista, você vai estar melhorando como um vendedor da sua própria arte. Você vai estar tendo mais oportunidades de atingir mais pessoas com as suas mensagens e com os seus valores. E é esse o ponto que eu queria chegar, que também nem estava citado aqui na aula. De toda forma, eu espero que eu tenha conseguido fazer você refletir um pouco a respeito disso. Seguindo aqui nos métodos que as pessoas desenvolvem e ensinam tanto na internet, que no meu ver não enriquecem tanto a carreira artística, o primeiro é crescer rápido e sumir mais rápido ainda, não tem jeito, quem cresce muito rápido, se não souber como se manter, vai cair também. Pessoas postam 30 dias seguidos, mas não tem uma estratégia de continuidade nem de conteúdos de cauda longa. Eu vou até grifar aqui esse cauda longa, porque vale a pena eu mencionar para vocês o que significa conteúdos de cauda longa. Eu não sei se vocês já viram na internet, quando você abre a sua home do YouTube, por exemplo, existem alguns vídeos que foram postados há um dia, existem vídeos que foram postados há 2 dias, existem vídeos que foram postados há 7 anos atrás e ainda assim continuam aparecendo na home do YouTube das pessoas. Você entrou no YouTube, tá lá o vídeo postado há 7 anos atrás. Esse vídeo muito provavelmente é um vídeo de cauda longa que a gente chama. É um vídeo que ele nunca vai deixar de ser entregue, porque as pessoas buscam por ele ou porque as pessoas acessam ele constantemente e o algoritmo do YouTube ou de qualquer plataforma, né, continua entregando esse vídeo para mais pessoas. Então você precisa também, além de ter os conteúdos que vão ser de alto alcance imediato, ter conteúdos que vão ser entregues para sempre. Na minha opinião, a melhor forma é você mesclar esses dois tipos de conteúdo numa estratégia e postar e produzir dos dois tipos para que você tenha entrega imediata e ao mesmo tempo tenha entrega perene, que vai ser feita para sempre. Então você conseguindo mesclar esses dois métodos, você vai conseguir ter conteúdo que vai chamar gente hoje e vai ter conteúdo que vai continuar chamando gente nos próximos dias, nos próximos meses ou nos próximos anos. Viralizam uma música, mas não constroem uma narrativa artística, pelo amor de Deus, cara. Não pega a sua música que você teve tanto esforço pra compor, pra produzir, pra deixar ela linda e solta ela no mundo de qualquer jeito. Gente, vai ouvir minha música. Cara, não é assim. Você tem que construir uma narrativa, uma história, você tem que explicar a história por trás da sua música, da composição, da produção, do lançamento. Conta pras pessoas por que você compôs aquela linha que elas tanto gostaram. Como que foi a produção, o que deu de chabu, o que funcionou legal. Meu, quem que entrou para fazer participação nessa produção que você nem imaginou que ia participar? Tem várias histórias por trás da sua música que você tem que trazer para as pessoas para elas se sentirem parte da sua música. E outra, né, vamos falar bem a verdade. Quando você lança um som e você conta para as pessoas como foi lançar esse som, você passa ali, vamos fazer um plano de 30 dias para lançar uma música, beleza. Você vai lançar a música no dia 15, então você passa 2 semanas antes planejando o lançamento, subindo a música na distribuidora e
atiçando o público, né, esquentando o público para esse lançamento. Durante esses 15 dias, você pode ir contando histórias a respeito da música e da produção e do conceito abordado. Quando você lança essa música, as pessoas que participaram de todo esse pré-lançamento, elas vão ouvir a música com ouvidos diferentes, elas vão prestar mais atenção na sua mensagem e em cada linha que você escreveu. Se você contar de um caso X que aconteceu antes de você compor a letra, a hora que você cita aquilo na execução da sua música, a pessoa vai ouvir a música, imediatamente ela vai enxergar toda aquela história por trás da lírica que você fez. E isso é um poder de conexão inestimável, inigualável e imenso, e você precisa começar a trabalhar dessa forma. Além disso, esses métodos aí, eles ganham muitos seguidores, mas eles não transformam em fãs reais. Como eu disse, você vai encher a sua página aí de seguidores, mas nenhum deles vai estar disposto a colaborar financeiramente com a sua arte. Nenhum deles vai comprar o seu ingresso pro show, nenhum deles vai comprar um conteúdo exclusivo, nenhum merchan que você oferece. De que adianta ter esse monte de seguidores? Você vai viver de publi, né? Vai depender de um terceiro vir trocar ideia com você para fazer uma divulgação de algum produto que não é seu, que você não tem como controlar esse produto, se ele vai sair amanhã ou depois de mercado, ou se ele vai se envolver em alguma polêmica e o seu nome vai estar atrelado a esse produto. Você tá me entendendo? Independente do que você escolher, se você for querer fazer um produto seu ou fazer uma publi de alguém, você vai tá vendendo nas suas redes sociais. E que melhor do que vender aquilo que de fato é seu, né? Ou um ingresso para uma live que você vai fazer exclusiva para os fãs, ou então o ingresso de um show ao vivo, presencial, que você vai... Enfim, eu tô divagando, mas esse é o ponto. Você tem que transformar os seguidores que chegam em fãs e não simplesmente ficar acumulando fãs. Você tem que se relacionar com essas pessoas e fazer elas se relacionarem com mais profundidade com você e com a sua arte. Crescer sem base é como construir um castelo na areia. Não adianta ter números se você não tiver profundidade. A base tem que ser sólida, a base tem que ser profunda, para que quando vem a maré, ela não caia. Então você tem que usar isso ao seu favor. Construa relações com as pessoas e construa relações profundas, sinceras e honestas. Saiba o nome das pessoas que acompanham seus trabalhos com mais proximidade, né? Inclusive, eu queria perguntar o seguinte para você. Você já teve a sensação de estar construindo um castelo na areia? Eu digo no sentido assim, você já pegou e fez um monte de conteúdo para lançar alguma coisa e de repente as pessoas não se conectaram com a profundidade que você gostaria? Conta aqui para mim no campo dos comentários que eu quero mapear isso, se a gente está produzindo de forma que é uma estrutura sólida ou se a gente está construindo em cima de areia, tá bom? E daqui a gente vai para o nosso segundo sinal de alerta, copiar fórmulas de outros artistas. Esse aqui é um erro que muita gente comete. O que funciona para um pode ser veneno para o outro. Não necessariamente tudo que o Wesley Safadão faz vai funcionar para você, e mesmo que você seja do sertanejo, nem tudo que o Pose do Rodo faz vai funcionar para você. Cada pessoa, cada artista está num estágio de carreira e não necessariamente o que funciona para um vai funcionar para outro, e muito possivelmente se você copiar exatamente o que um fizer, não vai funcionar para você declaradamente. Você precisa adaptar estratégias. É tentador ver o que funcionou para o artista tal e tentar copiar o formato, o vídeo, até o jeito de falar. Mas isso te distancia da sua própria essência e o público sente. Vou grifar porque isso é importantíssimo. O público sabe, o público sente. É muito difícil, eu diria que até impossível, né? Você enganar todo mundo a todo tempo, como diria Bob Marley, né? Você pode enganar uma pessoa uma vez ou outra, mas você nunca vai enganar todo mundo a todo tempo. Então, se você for simplesmente uma cópia de alguém, amanhã ou depois as pessoas vão perceber e elas vão se afastar de você. Entenda as estratégias dos artistas que você admira, adapte a sua realidade e aplique na sua carreira, faça testes em cima dessas hipóteses e confirme se de fato elas funcionam para você ou não. Mas um parênteses aqui que eu tenho que falar para você é o seguinte: coloque o seu tempero em tudo que você faz. Não copie pura e simplesmente exatamente igual, com a mesma fonte, com a mesma cor, com a mesma letra, com a mesma introdução, enfim.
tudo que você fizer, você tem que colocar o seu tempero. Você não pode simplesmente sair copiando na caruda e achar que isso vai funcionar de alguma forma para você, porque não vai. As pessoas vão perceber que aquilo não está sendo 100% genuíno. Bora voltar para nossa tela e dar seguimento aqui. E o primeiro ponto, você perde autenticidade tentando copiar estética ou persona. Cara, pelo amor de Deus, você é um ser único, cheio de histórias e cheio de experiências. Transmita isso para as pessoas. E cara, tem um porém. Eu sempre falo, né? Você é um ser único, mas não existe um ser que é tão individual a ponto de ninguém se identificar com ele. Então conte as suas vivências reais para as pessoas, que as pessoas vão se identificar com você. Pô, aquele dia que você foi na casa da sua avó e teve um almoço de domingo que marcou a sua memória. Tem muitas pessoas que tiveram um almoço de domingo na avó que marcou a memória. E se você contar isso pra elas, elas vão se identificar com você. Pô, aquele dia que você saiu com a sua filha e, nossa, cara, que dia incrível que vocês foram no zoológico. Quantas famílias não passam por isso? Quantas pessoas não se identificariam com isso? Então mostre para as pessoas as suas experiências reais. Não precisa ficar simulando, não precisa ficar tentando copiar outras pessoas. Desrespeita o próprio ritmo criativo por causa de pressão externa. Hoje a gente vive na era do algoritmo e é tudo muito acelerado, tem que ser um reels por dia, tem que ser 10 stories por dia, você tem que postar 2 carrosséis e depois tem que postar... Cara, calma. Você tem que entender que momento você tá. E você tem que entender o seu próprio ritmo de criação. Qual é o cenário ideal, o cenário perfeito? Beleza, existe o cenário perfeito, o cenário ideal que vai extrair o máximo de atenção das redes sociais, da ferramenta que é a rede social. Mas nem todo mundo está apto a operar no ideal. E assim, vou falar bem a verdade. A grande minoria absoluta dos artistas está apto a operar no ideal, no mundo ideal. Porque o artista... ele tem diversas atribuições. Ele precisa compor, ele precisa produzir, ele precisa dar atenção para a família. Muitas vezes ele tem um outro emprego que vai gerar uma outra renda que ele precisa. Quando do seu dia você vai conseguir dedicar 4, 5, 6 horas, como se fosse o seu primeiro trabalho principal, para você criar conteúdo para divulgar o que você faz nas outras horas? É muito difícil e eu entendo perfeitamente isso. Então eu falo, você tem que respeitar o seu próprio ritmo criativo, você tem que entender o seu ritmo e tem que respeitar antes de qualquer coisa. Não adianta você se esgotar completamente e se traumatizar por não estar atingindo resultados por conta de você cair nessa pilha da rede social que tem que produzir, que tem que produzir, que tem que produzir. Cara, faça o que você consegue fazer com as armas que você tem. E depois a gente vai melhorar o processo a cada dia, a gente vai melhorar o processo a cada passo. Não se afobe quanto a isso, vai no teu ritmo. Hoje eu consigo fazer 2 reels por semana, 2 vídeos curtos por semana e uma foto no feed. 3 posts por semana, isso eu consigo fazer. Então beleza, cara, grava isso, mantém esse ritmo por 2 ou 3 semanas, mas daí você propôs fazer, você tem que fazer. Faz 2, 3 semanas, 4 semanas, deu um resultado X, pô, deu 100 novos seguidores. Quer dizer, se eu aumentar um reels a mais por semana, pode ser que de repente eu consiga 150, 200 seguidores. De repente vai viralizar. Entendeu? Você tem que se propor um ritmo que você consegue cumprir e colocar isso à prova pelo longo prazo. Não vamos pensar a curto prazo não, porque isso não leva a nada. A gente está pensando numa maratona, não numa corrida de 100 metros. Eu quero ver você vivendo da arte. Eu não quero ver você explodindo hoje e sumindo amanhã. E também copiar a fórmula atrai um público que não se conecta de verdade com quem você é. Se você está se mostrando ser outra pessoa que não é você, as pessoas vão se conectar com essa outra pessoa. E deixa eu te contar uma verdade que talvez seja a mais doída aqui. Pô, você é igualzinho o Matuê. Por que as pessoas vão ouvir você e não o Matuê, que já tem uma carreira consolidada, que já tem uma divulgação trilhardária de cada música que faz? Eles não vão ouvir você. Se você é igualzinho o Matuê, as pessoas vão ouvir o Matuê. Entendeu? Você precisa ter o seu diferencial e ele precisa ser citado, bem marcado, as pessoas precisam entender quais valores diferenciam você das outras pessoas. Fórmula sem identidade vira prisão. O que te destaca não é o que você imita, é só o que você tem. Então, para de querer apenas emular ou copiar
a atitude das pessoas. Eu entendo que você pode se inspirar no artista X, ou no criador de conteúdo Y, ou no influenciador Z, ou enfim, seja lá, ou no meu pai, ou na minha mãe, ou quem quer que você está se inspirando para fazer o que você faz. Mas você não pode ser uma cópia dessa pessoa. Tudo que você faz, tudo que você apresenta, precisa trazer traços da sua personalidade. E você não explorar isso em cada conteúdo que você faz é uma chance perdida muito grande. Você precisa começar a ter o costume de falar a respeito da sua vida, falar a respeito das suas experiências, falar a respeito das suas vivências, nas coisas que você faz, nas coisas que você mostra, porque é isso que vai mostrar que você é um artista único, e é isso que vai mostrar para as pessoas o valor do porquê te acompanhar, do porquê te seguir, e depois, ainda mais profundo do que isso, do porquê se tornar um fã da sua arte. Inclusive, esse é o tema que eu abordei na minha última newsletter dessa semana, falando única e exclusivamente a respeito de valores que podem te destacar. Eu dei umas centenas de exemplos lá. Se você quiser começar a receber minha carta semanal, vou deixar na descrição o link. Clica ali, coloca o seu nome, o seu e-mail e gratuitamente você vai começar a receber a minha newsletter, né, a minha carta semanal. Eu sempre trago bastante insight de coisas que eu estou estudando no momento e eu tento colocar isso sempre o máximo adaptado possível para a sua realidade. Para a realidade da maioria das pessoas que me acompanham. Então, vale muito a pena você estar recebendo esse conteúdo, né, de forma completamente gratuita. E daqui a gente vai para o nosso terceiro alerta, né, nosso terceiro sinal de alerta. Trocar profundidade por performance. Vamos liberar. A busca por números virou um vício que sabota o processo criativo. E eu não julgo isso de forma alguma. Eu também já tirei uma época ali que eu tava viciado em números. E assim, não vou falar que não gerou resultados, porque, para você ter noção, eu passei 90 dias produzindo conteúdos curtos, né? Falhei um ou outro, mas me mantive produtivo por pelo menos 3 meses. Fui procurar meu formato ideal, consegui encontrar um formato que funcionava e consegui explorar desse formato por mais 45 dias, depois que eu achei ele, né? Então passei 45 dias testando diferentes formatos, encontrei um formato legal e passei 45 dias de fato produzindo em cima desse formato encontrado. E eu consegui angariar mais de 25 mil seguidores no Instagram, consegui mais de 2, 3 mil seguidores no TikTok, que eu replicava um ou outro vídeo que funcionava bem, consegui angariar mais de 5 mil inscritos no YouTube. Então, de fato, essa época eu estava viciado em números, né? Eu estava produzindo para ver número, mas não necessariamente foi a época que mais me rendeu dinheiro, entendeu? Então, a busca por números, ela virou um vício e você precisa tomar cuidado para ela não sabotar o seu processo criativo. Você precisa se manter criativo na sua essência e não ficar criando única e exclusivamente para fazer números. Tome muito cuidado. Como eu falei, é sempre difícil de falar a respeito de certos assuntos, porque não é que eu tô me contrariando, mas existe ali uma dicotomia, existe ali uma linha tênue entre você criar o que você precisa para você conseguir projetar a sua imagem e você criar com 100% de autenticidade, de idoneidade artística. E essa linha, ela é muito tênue, ela é difícil de ser encontrada, mas eu tenho fé que ela só vai conseguir ser encontrada a partir do momento que você começa a fazer e a testar, a se conhecer e a conhecer também as redes sociais, os algoritmos, né? Então você precisa botar a mão na massa para entender o que de fato vai funcionar para você. Quando cada post é um teste de aceitação, o medo de flopar sufoca a sua liberdade. Você se torna um artista que joga para a plateia e não para a essência. E a gente já viu diversos artistas aí que acabam se corrompendo aí, querendo fazer só o que vende e acabam deixando de trazer uma mensagem própria. E isso pode acabar dando até certa depressão em algumas pessoas, mas enfim, não é esse o ponto, né? Você tem que se libertar dessa amarra de querer apenas performar, de querer apenas ter números e resultados em tudo que você faz, por 2 motivos, né? Número 1, porque isso pode acabar com a sua autenticidade artística, né? Você produzir apenas pro algoritmo é o maior veneno que tem para a alma do artista, né, cara? Você precisa produzir para você mesmo antes de qualquer coisa. Tudo que você faz precisa transmitir algo da sua essência, algo da sua criatividade artística, da sua autenticidade.
para que não seja simplesmente por fazer. As pessoas precisam sentir que é verdadeiro, que é genuíno aquilo que elas estão entrando em contato. E se não for, desculpa lhe dizer, mas elas vão saber também. Então você precisa se esforçar para conseguir fazer isso. Eu tinha falado que eram 2 motivos e o segundo eu esqueci. Caraca, bom... Fica aí para um próximo vídeo, depois eu vou lembrar, eu trago para vocês, não tem problema. E se você, de fato, sente também uma certa ansiedade, né, a respeito do que criar, pô, eu tô sem ritmo de produção, eu preciso produzir mais, calma. Antes de qualquer coisa, veja o vídeo que eu vou deixar no card aqui, ele fala a respeito de como fazer arte e criar conteúdo ao mesmo tempo sem enlouquecer, que é a motivação, né, principal de tudo, né? Você precisa fazer a sua arte, você precisa pôr pra fora aquilo que você sente, mas não adianta você ter um burnout, você perder a sua sanidade mental ou você perder a oportunidade de estar com a sua família, de fazer as coisas que realmente importam pra você, tá? Curtidas não medem a qualidade artística, pelo amor de Deus, cara, não é porque você teve 10 curtidas, né, e uma foi da sua mãe que o negócio não tem qualidade. De repente a maneira que você apresentou aquele conteúdo não foi a ideal, o formato que você apresentou aquele conteúdo não foi o ideal. Existem tantas variáveis que estão na conta que simplesmente você falar teve pouca curtida, o negócio não é bom, não é a real e não é assim que funciona. Muitas vezes eu mesmo, ó, eu falando assim mais uma vez, né, do meu caso, porque é o que eu conheço, né? E assim, muitas vezes eu postei um conteúdo que não funcionou, daí eu troco a abertura ou eu troco o formato e ele funciona pra valer. Não é que o conteúdo era ruim, era que o embrulho do pacote ali, ele tava mal feito e melhorando uma vírgula, melhorando um ponto, a gente consegue resgatar um bom conteúdo. Então não ache que simplesmente curtidas vão medir a qualidade do seu trabalho artístico. Métricas enganam quando viram obsessão. Quando você produz única e exclusivamente para ter métricas, você acaba virando obcecado por isso e essas métricas vão te enganar. Não tem jeito de fugir disso aqui. Se você produz para gerar métrica, qualquer métrica que vá ser gerada vai te propulsionar e vai te impulsionar a criar mais no sentido X ou no sentido Y, e de repente a hora que você vê, você vai estar só fazendo um único formato porque foi o que deu mais certo, mas não é isso o nosso objetivo final. Nosso objetivo é que você viva de arte, e para isso você vai ter que criar diferentes formas, diferentes formatos, diferentes conteúdos para entender o que funciona, e mesmo entendendo o que funciona, você precisa continuar testando e comprovando teorias e hipóteses que você vai conseguir traçar a partir dos números e da performance dos seus conteúdos. Nem todo engajamento de hoje sustenta a carreira de amanhã. Você tem que parar para prestar atenção que nem tudo é número, nem tudo é métrica, nem tudo é engajamento. É sim interessante você buscar por mais engajamento a cada peça de conteúdo que você faz, a cada música que você faz, a cada quadro que você pinta, sei lá, independente da arte que você faça. Porém, nem toda métrica relacionada a engajamento é o que vai te garantir o sustento de amanhã. Você precisa entender como se relacionar com as pessoas dentro e fora das redes sociais, e isso vai te ajudar a garantir o seu sustento de amanhã. Você precisa fazer isso de maneira estratégica e de maneira que seja nítida para você enquanto você faz. A quantidade de seguidores é uma métrica de vaidade, isso eu deixei até grifado porque é importantíssimo. A conexão real é o que sustenta uma carreira de décadas. E inclusive conta aqui pra mim, por acaso esse vídeo aqui tá se conectando verdadeiramente com você? Porque se for o caso, eu quero que você deixe o like nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bacana e mandar ele para mais artistas, né, para mais pessoas de repente estarem se inspirando em cima desse conteúdo. E aí, se você quiser realmente se conectar de coração, de alma comigo e com esse canal, a melhor forma de você fazer isso é se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho. Essa é a melhor maneira do YouTube saber que você tem interesse no tipo de conteúdo que eu faço, e sempre que eu fizer um conteúdo ele te avisar, fala, ó, saiu mais um vídeo do Felipe, saiu mais um vídeo da Papo de Visão, corre lá ver porque o conteúdo tá quente. E daqui nós vamos pro nosso quarto ponto, confundir visibilidade com validação. Cara, talvez esse seja um dos piores pontos aí de se trabalhar. Ter views não significa ter carreiras. Existem criadores de conteúdo, existem artistas com 500 mil, 1 milhão de seguidores ou de visualizações por vídeo. E essas pessoas não conseguem extrair
um dinheiro disso, não conseguem extrair um sustento disso, não conseguem projetar uma carreira em cima disso. Então você ter views por ter views não significa absolutamente nada, simplesmente que você tem views. Você começa a medir valor da sua arte por likes, plays, seguidores, e isso é um jogo perigoso. Esse daqui é um dos alertas, né? Pare de medir o sucesso do que você faz pelos views, pelos likes. De fato, é interessante que você monitore, que você entenda, que você estude isso, que você leia essas métricas para você entender o que funciona. Mas você se pautar única e exclusivamente por isso é perigosíssimo, porque amanhã ou depois você vai estar só fazendo o que funciona e de repente aquilo nem é tanto mais a sua verdade. Deixar de experimentar por medo de flop, cara, aproveita o momento que você tá para você testar. E eu digo isso independente do momento de carreira que você tá, porque se você tá começando agora a sua carreira artística, você não tem aquela audiência que já tá esperando algo de você. Então você tem o mundo inteiro para você testar. E se você tem aquela audiência já que acompanha o que você faz, você já tem um público que vai validar de cara ou não aquilo que você está fazendo. E independente de validar ou não, você precisa se pôr à prova, você precisa se reinventar quando você faz as coisas, você não precisa ter medo de flopar. A rede social é para divulgar nosso trampo, mano, pelo amor de Deus. Não é pra gente ser refém dela. É para ela ser uma ferramenta na nossa mão. Então você postar um vídeo e ele não ter a performance que você acha que deveria ter tido, cara, não é motivo para você se frustrar, não é motivo para nada disso. É simplesmente um motivo para você entender que na rede social X o conteúdo Y não performou tão bem. E daí você vai fazer outras dezenas de conteúdo, você vai ter uma carreira longínqua, vai ter 30 anos de carreira para frente para você testar novas coisas e para você testar e entender o que funciona e o que não funciona. Então não é o flop de um conteúdo que vai te travar na hora de criar outras coisas. Evite arriscar porque precisa, evitar arriscar porque precisa manter o engajamento. Cara, é interessantíssimo que você mantenha o engajamento, sim, todos sabemos, mas você não se permitir testar novas coisas por medo de não funcionar é simplesmente você se manter parado por medo de tropeçar. Cara, você tem que andar, você tem que correr, você tem que voar, e você ter medo de tropeçar simplesmente vai te impedir de voar. E você não deve ter esse tipo de medo. Monitore os números, claro, eu tô repetindo isso porque de fato pode parecer uma dicotomia, uma dualidade, que eu tô me contrariando nas coisas que eu tô falando, mas eu não estou. Entenda, você precisa monitorar, entender o que funciona, você precisa replicar formatos que funcionam, mas você precisa se permitir testar. De repente, você achou um formato que funciona, daí você vai fazer 2, 3 daquele e vai usar o quarto conteúdo de teste, 100% teste para ver como o público reage. Daí você faz mais 1 ou 2 daquele que funciona. E daí você faz outro de teste e você vai encontrando suas verdades artísticas no meio da criação de conteúdo. É muito importante que você tenha uma estratégia bem traçada nesse momento. E também vive em função do feed e esquece da música. Cara do céu, por favor, não faça isso. A música, ela tem que vir em primeiro lugar. A arte tem que vir em primeiro lugar. E na rede social a gente vai encontrar maneiras de apresentar essa arte para as pessoas de uma forma que seja palatável, que esteja dentro dos hábitos de consumo da nossa sociedade moderna. Olha como eu falei bonito, né? Então você precisa pensar música, você precisa pensar arte. E o que a gente vai fazer é traduzir esse seu pensamento para pro modus operandi da atualidade e depois envelopar isso de uma forma que as pessoas vão querer consumir. E vamos para o nosso último ponto: o algoritmo muda toda santa semana, mas a conexão real com o público é o que sustenta a sua carreira por décadas. Não adianta você trabalhar única e exclusivamente para agradar algoritmo. Inclusive eu sempre falo para os meus artistas, cara, sempre que você falar algoritmo, pense público, pense fã, pense audiência. Pô, mas o algoritmo não quer que eu faça isso. Tira o algoritmo da frase e fala público e entenda um novo sentido para essa frase. Pô, mas eu vou fazer esse conteúdo porque o algoritmo vai impulsionar, porque o algoritmo vai entregar. Não. Vou fazer esse conteúdo porque o meu público vai compartilhar o que eu tô fazendo. Você tá entendendo? Troque algoritmo por público, porque no final das contas, esse é
Bem basicamente falando, o funcionamento do algoritmo. Ele trabalha para que as pessoas consumam mais e fiquem mais tempo na plataforma. E para as pessoas ficarem mais tempo na plataforma, elas precisam se deparar com tipos de conteúdo que façam ela ficar mais tempo na plataforma. Não tem segredo. Então, se você produzir para o seu público, produzir para o seu fã, para a sua audiência, você consequentemente vai estar produzindo para o algoritmo te entregar mais, porque as próprias pessoas vão fazer esse serviço, vão mandar o vídeo para o cara X que possivelmente vai gostar do que você fez, vão postar o seu vídeo nos stories, vão mandar na DM para um amigão, pô, confere esse vídeo aqui, porque hoje muito consumo da rede social é feito através da DM, pessoas mandando conteúdo para as pessoas. Enfim, o algoritmo muda, amanhã ele vai estar diferente do que ele é hoje, mas a conexão real que você conseguir traçar e conseguir aprofundar com as pessoas, essa nunca vai mudar, ela vai permanecer e vai perdurar por décadas, ou ao longo do tempo que você se manter se relacionando com essas pessoas. E por falar em entendimento de algoritmo, entendimento de relacionamento com pessoas, eu vou deixar para vocês no primeiro link da descrição o meu treinamento Conteúdo Musical Magnético, que é onde eu te ensino ali basicamente tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos aí fazendo música e subindo música, e distribuindo as minhas e de diversos artistas, né? Eu compilei todo o conhecimento que eu tenho a respeito de como divulgar a sua música nas redes sociais, de como projetar a sua carreira artística para as pessoas através da rede social, que é a ferramenta mais poderosa que existe. E se você clicar no primeiro link da descrição, você já vai cair num aulão que eu peguei e compilei de forma básica ali, os 7 principais pontos de um perfil magnético para você já corrigir todos os seus perfis de redes sociais, e além disso eu também dou uma pincelada a respeito de como você criar ultra conteúdos, né? Que são conteúdos que são extremamente compartilháveis, e eles acabam se tornando virais por conta disso. Então, se você tem interesse em algum desses assuntos, clica no primeiro link da descrição, assiste essa aula que é gratuita e já tira de lá todo o conhecimento que você precisa para de fato preparar o terreno para receber as pessoas e o básico de como conseguir chegar em mais pessoas. Nessa altura do campeonato, eu espero que você tenha entendido que o que está destruindo a carreira de muitos artistas não necessariamente é o método milagroso de viralização do TikTok, mas sim a maneira que as pessoas estão ensinando e aplicando esses métodos. O TikTok, ele é uma ferramenta, assim como um martelo, assim como um serrote, e se você souber usar direito essa ferramenta, você pode tirar muito proveito dela. Você pode usar o TikTok para você chegar em milhões de pessoas por mês e mandar essas pessoas para o seu Instagram. E você usa o Instagram para aprofundar relacionamento com essas pessoas através do story, através do feed, e manda essas pessoas para um grupo de fãs dentro do WhatsApp ou do Telegram. E dentro do WhatsApp ou do Telegram você vai conversar e se relacionar mais ainda com essas pessoas, e você vai vender os ingressos dos seus shows, você vai vender os seus merchans, você vai vender os conteúdos exclusivos, enfim. Aqui eu tô no freestyle total, mas eu tô traçando um meio só aqui de cabeça de como você pode usar essas ferramentas todas para de fato viver da sua arte, para você poder se concentrar em fazer arte e divulgar a sua arte, para você poder se concentrar em criar e vender aquilo que você cria para as pessoas certas, para as pessoas que estão dispostas a comprar aquilo que você está oferecendo, sem você ficar precisando se frustrar por não estar conversando com ninguém. Para você que ficou até aqui e gostou do conteúdo, eu quero saber o seguinte: tô pensando em abrir minha área de membros, mas antes disso eu queria saber que tipo de conteúdo que você mais gosta de assistir aqui no canal, que tipo de temas que você gostaria de me ver falando a respeito. Usa o campo dos comentários para você me falar a respeito disso, e muito possivelmente, de repente eu vou estar criando uma série de vídeos inteira só a respeito dessa temática, levando para uma área de membros e, enfim, me aproximando das dúvidas que você tem verdadeiramente, sem eu precisar ficar especulando. Usa o campo dos comentários, me conta isso. Para você que quer aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos e quer entender 7 coisas que você nunca deve fazer ao lançar uma música, eu vou deixar esse vídeo e também vou deixar esse outro vídeo aqui falando a respeito das mudanças do mercado musical atual. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se for o caso, deixa o like, se inscreve no canal, tamo juntas e até mais.